Amém, irmãos? Estamos de volta. Então, dando sequência aí, nós fizemos uma introdução aí a respeito de reino, né? Então, reino é a influência de um rei sobre um território, trazendo as suas leis, suas línguas, seus costumes e influenciando os seus cidadãos. Então, nós compreendemos isso e é muito legal a gente perceber esses detalhes referente ao reino de Deus. A Bíblia ela vai dizer, né, que João Batista estava lá no meio do deserto pregando, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Você conhece isso, João Batista veio pregando, e a Bíblia fala, nos mostra isso com muita clareza, né? Mateus 13, 12, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Essa era a mensagem de João Batista. Jesus depois vem, João Batista, assim que Jesus entra em cena, João Batista sai de cena e Jesus continua, você vai perceber isso, Jesus continua com a mesma mensagem. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Né? Você vai perceber isso aqui, né? Marcos capítulo 1, versículo 14, 15, diz assim, depois que João foi entregue à prisão, olha só, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, aleluia, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então veja, era a mensagem de João Batista, continuou sendo a mensagem de Jesus. Olha, o reino, arrependei-vos, o reino está muito próximo. E aí nós vamos perceber aí pela palavra de Deus, né? E aí ao longo dos dias em que Jesus estava aqui na Terra, tem um momento que eu acho assim, é um momento fundamental na vida, né, da caminhada e trajetória de Jesus, que a gente vai compreender o que estava acontecendo ali. Existe um episódio lá no Evangelho de Lucas, e a gente vai ver aqui alguns versículos, do versículo 17 ao 20, você vai perceber, Jesus estava ali expulsando demônios, e aqueles homens começaram a se inflamar e uns começaram a dizer, não, ele está expulsando os demônios por Beelzebub. Então, e aí Jesus lhe dá uma lição tremenda. Imagina, Jesus então fala para ele, olha, como um reino é dividido, ele vai sobreviver. Como é que o diabo vai expulsar o próprio diabo? É preciso compreender isso. Né? Nós não estamos falando assim de território terreno. Né? A vida de uma pessoa, a Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então o diabo ele quer ceifar as almas, ele quer ocupar o território daquela vida, né? Levar para o inferno. E Jesus ele dá uma lição tremenda aqui. Isso aqui é muito profundo, porque Jesus ele vai falar o seguinte: olha só o que a palavra de Deus ela vai declarar com muita convicção para mim e para você. Olha só, olha o que é Lucas 11, 17 a 20. Mas conhecendo eles os seus pensamentos, no caso Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Olha, um absurdo que aqueles homens estavam falando. Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebub. Se eu expulso os demônios por Beelzebub, por quem os expulsam os vossos filhos? E eles, pois, serão os vossos juízes. E aqui a cartada final, né? Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Olha que coisa sensacional. Jesus estava falando, olha, está próximo. Só que agora ele fala o seguinte, olha, se eu expulso os demônios pela mão de Deus, pelo dedo de Deus, então o reino já chegou. É isso que a gente precisa entender. Então o reino de Deus ele está acontecendo, irmãos. Né? E nós temos as chaves, como falei aqui na introdução. Né? Nós temos a chave do reino dos céus. Você tem poder para fechar e abrir a porta do reino dos céus. Quando você prega para alguém, quando você expulsa um demônio, quando você cura um enfermo, é o reino de Deus acontecendo, tá se efetivando aqui o reino de Deus aqui na terra. E Satanás não quer isso, ele não quer perder território. E aqueles homens estavam falando o maior absurdo da história, né? Então, na verdade, Jesus falou, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o reino de Deus acontece. Aí você vai lembrar, em cima desse versículo, o que nós precisamos nascer de novo para chegar ali no reino do céu. Você lembra que a palavra de Deus diz que lá Jesus estava crucificado e tinha lá um ladrão ao lado. E aquele homem, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, isso aqui é uma coisa muito sensacional, porque ali aquele homem já estava reconhecendo o senhorio de Jesus e disse: então, hoje mesmo, estarás comigo
no paraíso. Então, buscar o reino de Deus e a sua cultura aqui e agora é o que precisamos fazer. Nós precisamos buscar o reino de Deus. E nós falamos aqui uma coisa, né, muito importante aqui para a nossa caminhada aqui na Terra, né, que é a influência desse reino, né, o reino de Deus aqui na Terra, ele precisa acontecer. Vai acontecer como? Através da minha vida e da sua vida, pregando o evangelho, trazendo a cultura do reino. E a gente vai falar disso aí, né, nas próximas lições. Queremos falar a respeito de algo muito importante para a nossa vida aqui na Terra. Nós queremos viver o reino de Deus aqui na Terra. É possível, é real. Por mais que a gente não esteja muito habituado, eu espero que esse estudo traga para você um entendimento do que é o reino de Deus e que nós precisamos vivê-lo aqui na Terra. E Jesus falou: então, se eu estou expulsando o demônio, o reino chegou, o reino está aqui acontecendo. Então, amados, nós vivemos, somos seres espirituais e temos que entender que o reino de Deus ele acontece aqui na Terra através da igreja do Senhor. Nós temos a chave do reino dos céus. E o que nós ligarmos aqui na terra vai ser ligado no céu, e o que desligarmos aqui na terra também será desligado no céu. Então nós vamos começar também a falar um pouquinho a respeito dessa cultura do reino. Porque o que é essa cultura? Porque assim, todo povo, você vai perceber que toda nação, ela possui uma cultura. O que envolve a cultura de um reino? A cultura de um reino envolve as suas leis, envolve a sua linguagem, envolve os seus costumes e envolve as pessoas que estão ali, né? Então você vai para qualquer nação que você viaja, aquela nação ela tem uma língua diferente e é isso que é muito legal. E a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Primeiro ponto que nós vamos falar no próximo capítulo aí é a respeito da cultura do reino e aí mais precisamente sobre a linguagem do reino dos céus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.